pessoal, neste vídeo conheceremos a história das locomotivas a vapor e o seu funcionamento. Se gosta desse tipo de vídeo, se inscreva nesse canal e deixe o joinha. Era o início da Revolução Industrial na Grã-Bretanha, e o cenário na produção e transporte estava prestes a mudar de forma drástica. No ano de 1765, o matemático e engenheiro britânico James Watt inventou uma máquina a vapor com menores problemas de perda de energia em relação às bombas anteriores e que poderia também gerar movimento circular. Com o progresso da metalurgia, a máquina conseguiu obter a precisão que requeria. Décadas se passaram, até que Richard Trevithick surge como figura que introduziria a locomotiva a vapor na história. Ele era filho de um capitão mineiro e nascido no coração da mineração da Cornualha. Trevithick mergulhou na mineração e na engenharia desde muito jovem. Em 1802, a Qual Brodall Company, em Shropshire, construiu uma locomotiva ferroviária, mas pouco se sabe sobre ela, incluindo se realmente funcionou ou não. Até o momento, a única informação conhecida sobre ele vem de um desenho preservado no Museu da Ciência, em Londres, junto com uma carta escrita por Trevithick para seu amigo Davis Gide. O projeto incorporou um único cilindro horizontal encerrado em uma caldeira de retorno. Foi em 21 de fevereiro de 1804 que a primeira viagem ferroviária movida a vapor registrada ocorreu, quando outra locomotiva de Trevithick puxou um trem ao longo do bonde de 4 pés e 4 polegadas de largura da siderúrgica Pen y Deren, perto de Merthyr Tydfil, no sul do país de Gales. Acompanhada por Andrew Vivian, funcionou com sucesso misto. O projeto incorporou uma série de inovações importantes que incluíam o uso de vapor de alta pressão, o que reduziu o peso do motor e aumentou sua eficiência. Em 1812, a bem-sucedida locomotiva de cremalheira de 2 cilindros Salamanca de Matthew Murray correu pela primeira vez na ferrovia de cremalheira e pinhão de trilhos de borda Middleton Railway. Outra locomotiva antiga bem conhecida foi a Puffin Billy, construída de 1813 a 1814 pelo engenheiro William Edley. Ela foi planejada para trabalhar na Villa Colliery perto de Newcastle upon Tyne. Esta locomotiva é a mais antiga preservada e está em exibição estática no Museu da Ciência de Londres. Foi então que surge a figura que seria considerado o pai das ferrovias, George Stephenson. George Stephenson foi um engenheiro civil e engenheiro mecânico inglês. Ele nasceu em 9 de junho de 1781 em Villon, Northumberland. O transporte ferroviário foi uma das invenções tecnológicas mais importantes do século XIX e um componente-chave da Revolução Industrial. Em 1825, Stephenson construiu a locomotion número 1 para Stockton-on-Darlington Railway, nordeste da Inglaterra. Em setembro de 1825, a locomotion transportou o primeiro trem na Stockton-on-Darlington Railway, a primeira locomotiva a circular em uma ferrovia pública. A locomotiva pesava 6,6 toneladas, com muitos elementos, incluindo a caldeira, cilindros e rodas, feitos de ferro fundido, em uma estrutura de madeira. Tinha 4 rodas motrizes de 4 pés, 1,2 metros de diâmetro. Em 1829, seu filho Robert construiu em Newcastle a D. Rocket, que foi inscrita para a Rainhill Trials. A Rocket foi construída em uma época de rápido desenvolvimento da tecnologia de motores a vapor. Foi baseado na experiência adquirida com projetos anteriores de George e Robert Stephenson, incluindo locomotiva Blucher, Locomotion e a Lancashire. A Rocket, ou foguete de Stephenson, é uma das primeiras locomotivas a vapor com arranjo de rodas 022. Stephenson projetou a Rocket para os testes de Rainhill e as regras específicas daquele concurso. Como a primeira ferrovia destinada a passageiros mais do que a cargas, as regras enfatizavam a velocidade e exigiriam confiabilidade, mas o peso da locomotiva também era rigidamente restrito. As locomotivas de 6 rodas eram limitadas a 6 toneladas, as locomotivas de 4 rodas a 4 toneladas e meia. Em particular, o peso do trem que se esperava que fosse rebocado não deveria ser mais do que 3 vezes o peso real da locomotiva.
Stephenson percebeu que qualquer que fosse o tamanho das locomotivas bem-sucedidas anteriormente, este novo concurso favoreceria uma locomotiva rápida e leve, com potência de transporte apenas moderada. Foi então que os testes de High-New foram realizados em 6 a 14 de outubro de 1829, para testar o argumento de George Stephenson de que as locomotivas teriam a melhor força motriz, para então quase concluída Liverpool and Manchester Railway. A Stephenson Rocket foi a única locomotiva a completar os testes e foi declarada vencedora. Os diretores da LMR aceitaram que as locomotivas deveriam operar serviços em sua nova linha, e George e Robert Stephenson receberam um contrato para produzir locomotivas para a ferrovia. Embora a Rocket não tenha sido a primeira locomotiva a vapor, foi a primeira a reunir várias inovações que a levaram a ser a mais avançada de seu tempo. É o exemplo mais famoso de um design evolutivo de locomotivas de Stephenson, que se tornou modelo para a maioria das máquinas a vapor nos 150 anos seguintes. Agora veremos como funciona uma locomotiva a vapor. De forma básica, a locomotiva funciona com a pressão de vapor formados na caldeira gerada através da queima de combustível na fornalha, que pode ser carvão, madeira ou óleo combustível armazenado no tender. Falando nele, o tender é um veículo ferroviário especial puxado por uma locomotiva a vapor contendo seu combustível e água. Locomotivas a vapor consomem grandes quantidades de água em comparação com a quantidade de combustível, então seus tenders são necessários para mantê-los funcionando por longas distâncias. Uma locomotiva que puxa um tender é chamada de locomotiva tender. Locomotivas que não têm tender e carregam todo o seu combustível e água a bordo são chamadas de locomotivas tanque. O fogo na fornalha da locomotiva é aceso. O calor gerado na queima passa por tubos que atravessam a caldeira, aquecendo a água, gerando vapor e criando uma grande pressão. Sua pressão máxima de trabalho é limitada por válvulas de segurança com mola. O vapor é então coletado em um tubo perfurado instalado acima do nível da água ou por uma cúpula que geralmente abriga a válvula reguladora, ou acelerador, cujo objetivo é controlar a quantidade de vapor que sai da caldeira. O vapor sai da caldeira em direção aos cilindros. Os cilindros são de dupla ação, com vapor movendo em cada lado do pistão por vez. Em uma locomotiva de 2 cilindros, um cilindro está localizado em cada lado do veículo. Cada pistão transmite potência através de uma cruzeta, biela e um pino de manivela na roda motriz ou para uma manivela em um eixo motriz. Ou seja, a potência gerada empurra as hastes que movimentam as rodas motrizes, que são as rodas que movimentam a locomotiva. O movimento das válvulas na caixa de vapor é controlado através de um conjunto de hastes e ligações chamado engrenagem de válvula, acionado a partir do eixo motriz ou do pino de manivela. A engrenagem de válvula inclui dispositivos que permitem reverter o motor, ajustar o curso da válvula e o tempo dos eventos de admissão e exaustão. O vapor de exaustão é direcionado para cima, para fora da locomotiva, através da chaminé, por meio de um bico chamado blast pipe, criando o som familiar da locomotiva a vapor. Esse bico é colocado em um ponto estratégico dentro da caixa de fumaça, de forma que cria um jato de vapor em alta velocidade, criando uma pressão negativa na caixa de fumaça, puxando os gases da fornalha pelos tubos, aquecendo a água da caldeira. Todos os gases e parte da fuligem saem juntamente com o vapor pela chaminé da locomotiva. Embora o projeto básico da locomotiva a vapor tenha permanecido praticamente inalterado por mais de um século, muitas melhorias tecnológicas foram feitas em seu projeto e construção que melhoraram a confiabilidade, a eficiência e o desempenho. As locomotivas a vapor tornaram as viagens e o transporte mais fáceis e rápidos. As locomotivas a vapor podiam ser operadas o ano todo em quase todos os climas. Elas permitiram que os países se expandissem para territórios distantes e remotos. Permitiu o desenvolvimento de áreas suburbanas, onde as pessoas podiam se deslocar para os centros urbanos para trabalhar a partir de áreas mais rurais. A eficiência e o desempenho foram aumentados pela melhoria de componentes-chave e pela adição de acessórios. Os princípios da dinâmica térmica e de fluidos tornaram-se mais bem compreendidos e aplicados. As caldeiras foram melhoradas para queimar menos combustível em relação à quantidade de vapor produzido, enquanto aumentavam de tamanho para gerar mais energia no geral. Cilindros e passagens de vapor foram projetados para permitir que o vapor fluísse para dentro e para fora dos motores livremente. Motores de respiração mais livre poderiam usar menos vapor para produzir uma saída de energia maior. Acessórios como superaquecedores e aquecedores de água de alimentação reciclam energia térmica que normalmente seria desperdiçada para capturar mais energia do combustível queimado.
Os foguistas mecânicos substituíram a alimentação manual de carvão e podiam alimentar muito mais combustível do que um humano poderia sem pausas. Incorporar óleo como combustível também melhorou a eficiência, fornecendo a oportunidade de ligar e desligar o fogo conforme necessário.